As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui ao vivo, sempre pela Rede TVM. O programa Presença Espírita é o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E todas as quintas-feiras nós estamos trazendo temas importantes para a nossa reflexão, temas que fazem parte do cotidiano da nossa vida, porque como espíritos imortais nós temos muitos anseios de saber de coisas transcendentes, das coisas da nossa alma. Quem que não se preocupa, por exemplo, com o dia em que vai desencarnar, com a nossa morte, o que vai acontecer conosco? Quem de nós já não se preocupou ou já não quis saber como está a situação de um ente querido que já morreu, já partiu para o mundo dos espíritos? Quem de nós já não fez planos e muitas vezes esses planos não seguiram o curso que nós planejamos e nos parece que tem uma mãozinha por trás coordenando as coisas, né, Maurício? Nós pensamos tantas coisas nessa área transcendente e através da doutrina espírita nós temos respostas racionais, respostas que vão direto ao nosso coração, né? E que nos acalmam um pouco. Claro, Silvia, nos acalmam porque explicam efetivamente das coisas da nossa vida. Quando nós começamos a entender de que o nosso destino ele está muito mais nas nossas mãos do que no acaso, quando percebemos que aquilo que nos acontece fortuitamente, na verdade, é escrito pela providência divina para as nossas necessidades, para os desafios, para os aprendizados que temos, quando esse olhar de que a vida é uma grande oficina de lições, de oportunidades de aprendizado, de conquistas de valores da alma, quando esse olhar se faz e não simplesmente a vida como um suceder de obrigações, necessidades fisiológicas, emocionais, para logo mais esperar a morte, quando nós abrimos e ampliamos o sentido da vida, é claro que isso conforta o coração, porque nos explica o porquê da morte, porque nos fala que a morte é física, que efetivamente eu não sou o físico pelo qual me expresso, mas eu sou a alma que aqui habita. Quando assim conseguimos entender a vida, tudo se faz mais claro, mais lúcido e nos traz paz ao coração. As lágrimas, as dificuldades, os desafios e mesmo os temores, eles virão, é natural. Mas a certeza e a nossa fé, ela se calca ou ela se baseia em outros padrões. E se você quer saber a respeito de algum tema da doutrina espírita, é só ligar aqui para o telefone 3028-7122. Nós já estamos online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, e também temos quase 50 programas hoje já no YouTube, com temas relevantes, temas importantes. É só acessar o canal. Aqueles que perderam o programa, querem assistir um outro programa, um determinado tema, acesse nós, você irá nos encontrar. Presença Espírita YouTube, se você colocar como busca essas palavras, você irá achar o nosso canal no YouTube e poderá reassistir alguns programas, se não aqueles que aqui passam na TVM, pelo YouTube. É a sua oportunidade de estar conosco. Porque nós sempre trazemos um tema, convidamos alguém para nos ajudar a elucidar esse tema. E uma coisa que nos passa à mente, sempre nos perguntamos, e durante o sono, o que acontece conosco? Quando a alma, será que só no momento da morte, efetivamente, a alma tem uma certa liberdade em relação ao corpo? Como que funciona isso? Aliás, Maurício, essa capacidade de emancipação da alma, ela é uma capacidade e é uma característica de todos os seres encarnados no planeta, inclusive os animais. É natural esse desprendimento parcial da alma em relação ao seu corpo, porque essa junção matéria-espírito, ela é transitória, tanto que ela se rompe de maneira definitiva no momento da morte.
Então, não só durante o sono, a alma se desprende do corpo físico, vai alçar muitas vezes regiões espirituais superiores, outras vezes não superiores assim, mas sempre que a alma tem a oportunidade, até nos pequenos cochilos, nos pequenos descansos, a alma busca essa liberdade do corpo físico, porque a pressão da matéria sobre o espírito cansa o espírito. Então nós buscamos nos momentos de entrega, no momento do sono, no momento do relaxamento, no momento da meditação, a alma busca então esse desprendimento parcial, onde ela se livra momentaneamente dos 5 sentidos, ela vai recobrar as energias no mundo dos espíritos e até há uma informação no livro Os Mensageiros, da psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, que muitos espíritos aceitam missões aqui na Terra porque eles sabem que no momento do sono eles têm a oportunidade de alçar voo para os mundos superiores, para as regiões superiores da vida, onde buscam não só orientações, mas buscam também o alimento para a alma, que nós só encontramos no mundo dos espíritos. Também é natural nós observarmos as crianças. As crianças, elas permanecem muito tempo mais do lado do mundo dos espíritos do que encarnado. Os bebês dormem a maior parte do tempo. Esses espíritos, ainda levemente ligados à matéria, estão mais do outro lado da vida do que do lado do mundo material. Então, a emancipação da alma é uma oportunidade que nós temos do descanso da subjugação da matéria, que é necessária para o nosso progresso, mas causa cerceamento da liberdade. Quando no mundo dos espíritos a nossa vista é mais ampla, a nossa audição é mais ampla, os nossos sentidos são mais amplos e nós temos muito mais percepções. E dentro da doutrina espírita, muitas pessoas nos buscam, às vezes, para saber a respeito de sonhos. Não tem esse tipo de serviço no espiritismo de interpretação de sonhos, mas as pessoas, por nos saber espíritas, elas querem saber, muitas vezes, Maurício, a pessoa sonha com alguma coisa que traz um certo receio, um certo medo, a morte. Às vezes a pessoa sonha com a própria morte ou com a morte de um ente querido. Essas lembranças, essas reminiscências que nós trazemos quando acordamos, são sentimentos reais, são acontecimentos reais ou são impressões apenas que o cérebro traz ao acordar de certos acontecimentos, mas aquilo não tem a ver com a realidade? As duas coisas podem acontecer, Silvia. Nós vamos perceber que em algumas noites e algumas lembranças, quando elas se fazem um tanto quanto confusas, quando elas são desconexas, muitas das vezes relacionadas com as coisas do nosso dia a dia, com as impressões que tivemos, com as atribulações, emoções, choques emocionais do dia a dia, elas são nada mais do que as imagens do subconsciente, do inconsciente que vem à tona durante o sono. Não é um processo fisiológico, mas não necessariamente uma vivência espiritual. Porém, há aqueles de que alguns setores da psicologia e da psiquiatria chamam de sono rei. Esses efetivamente são as lembranças das nossas vivências espirituais. Muitas das vezes eles se fazem coloridos quando normalmente nós não lembramos dos matizes e das cores durante o sono. Outras vezes, para alguns, eles têm textura, som, cheiro. Então os sentidos são mais aguçados, as lembranças são quase como que táteis, palpáveis. Estes são, e essas lembranças são então, as experiências que tivemos durante o sono. E que muitas das vezes elas não são claras, porque o cérebro acaba sendo um grande limitador. Ele é um grande filtro e não tem capacidade de absorver todas as lembranças do mundo espiritual. Lembro que há pouco tempo, uma pessoa nos procurava na casa espírita porque o marido desencarnou há 8, 10 meses, e ela então dizia que naquela noite houvera sonhado com o marido. Estava ela com os filhos, e já todos adultos, e mais os 4, ela e os 3 filhos, estavam à porta do quarto de hospital. E então chega alguém que se colocava como enfermeira, dizendo-lhe que somente ela poderia entrar, porque se todos entrassem, a emoção para ele seria muito grande.
Ela entra no quarto e trata com riqueza de detalhe o ambiente do quarto, a textura do tecido, a roupa com que estava, as pessoas com que conversava, o jeito, a maneira. E então lhe diziam de que ele ainda estava dormindo porque precisava repousar, porque se despertasse com ela ali, se emocionaria por demasia e então não faria bem para ele. Então percebemos de que tudo é muito coerente, de que tudo faz sentido, de que efetivamente foi uma oportunidade do reencontro daquele que ficou, da companheira que ficou, com o seu companheiro de longas décadas que desencarnou, que voltou ao mundo espiritual um pouco antes que ela. E então deu-se oportunidade, a providência divina oportunizou o reencontro. Outra pessoa nos contava de que estava com um conhecido, com um amigo, uma pessoa a quem tem muita estima, a quem ela sempre lhe procurava para buscar conselhos, para escutá-lo. E numa situação muito aflitiva, muito difícil, ela percebe que eles então se encontram em determinado ambiente e ele lhe fala. Mas ela percebe tudo do ambiente, mas não consegue escutar. E então pensava ao mesmo tempo que escutava, por que eu não consigo escutar? Eu preciso reter, eu preciso lembrar dessas informações. E provavelmente o encontro se deu, o aconselhamento se deu, mas não era adequado que ela absorvesse de maneira tão clara e lúcida. Mas a memória do inconsciente, que depois irá emergir na forma de intuição, ela se deu no cérebro. Com esses exemplos, Silvia, a gente vê que efetivamente os sonhos são, muito das vezes, ou temos muitas possibilidades de experiência, desse contato com o mundo espiritual. Entre encarnados, o segundo caso que relatávamos, ou quando nós encontramos alguém desencarnado, algum ente próximo. E muitas das pessoas vêm nos perguntar, né? Puxa, como que eu faço para ter notícias, para encontrar? Sempre quero uma carta, uma psicografia. E a gente vê nesse caso, né? A pessoa quase 10 meses desencarnada e ainda se restabelecendo. E muitos ainda exigindo uma carta, querendo um contato. É interessante também que a medicina estuda há pouco mais de 70 anos o sono e os cientistas ainda não chegaram num consenso a respeito do que acontece nesse momento, apesar dos estudos do eletroencefalograma, da medicina do sono. O Espiritismo vem explicar de maneira muito clara que enquanto o corpo físico se reabastece do seu metabolismo e de toda a sua química, da sua mecânica, o espírito está alçando voos do outro lado da vida para se reabastecer das energias, para que no outro dia ele comece novamente a história diária da vida aqui na Terra. Bom, esse vai ser o assunto do programa de hoje. Se você quiser saber mais, é só ligar para o telefone 30 28 7122. Nós já estamos com o nosso convidado apostos aqui no programa Presença Espírita. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Iniciamos nosso segundo bloco, como costumeiramente fazemos, trazendo uma sugestão de leitura para você. Desta feita, o livro Roteiros, autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Emmanuel, o grande mentor de Chico ao longo de sua longeva existência, e de décadas de exercício da mediunidade de maneira impoluta, incomparável, ele foi um dos grandes informantes do mundo espiritual, daqueles que trouxeram não só romances memoráveis como Paulo Estevão, Renúncia, Ave Cristo, mas também reflexões em torno do Evangelho de Jesus. Ele faz profundos estudos, versículo a versículo do Evangelho de Jesus, ao longo de várias obras como Roteiro de Luz, Pão Nosso, Seara do Mestre, e ele também traz livros como este, Roteiros, de mensagens refletindo em torno de temas variados. Neste livro, especificamente, são 40 capítulos que Emmanuel trata de temas em torno do Evangelho, e por isso o tema roteiro, como Evangelho, como um grande roteiro. E ele fala Evangelho e caridade, Evangelho e exclusivismo, Evangelho e simpatia, o fenômeno espírita, a vida mental, mediunidade, sintonia, afinidade, vários temas, utilizando o Evangelho de Jesus como grande roteiro para todos nós caminharmos pela estrada da vida com felicidade, com lucidez. Então, a oportunidade de ler esse livro que podemos utilizar para as reflexões diárias, para o Evangelho no lar, no momento de oração em família,
para a leitura edificante antes de dormir, antes de sair de casa. Será sempre um grande companheiro este livro, com suas mensagens sintéticas, não mais do que 2 páginas, mas de profundo conteúdo e com subsídios para a nossa reflexão. A nossa sugestão de leitura hoje é esse livro, psicografado nos anos 50 do século passado, mas ainda hoje muito atual para o nosso dia a dia. Roteiro, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Se você gostou deste livro, sugerimos que busquem livrarias, bibliotecas, várias casas espíritas atendem e oferecem esse tipo de serviço. Aqui em Ponta Grossa, no horário comercial, você encontrará a Livraria Espírita A Educadora, fica na Rua Santos Dumont 620, anexo à Sociedade Espírita Francisco de Assis, no centro da cidade, ou ainda a Livraria da Federação Espírita do Paraná, a Feira do Livro Espírita, que fica no Shopping Antártica, na galeria com entrada pela Rua Santos Dumont. Você lá também encontrará este e mais outros livros aí. Se você tem o hábito de comprar pela internet, de utilizar esse meio de compra, sugerimos que você acesse livrariamundoespírita.com.br, que é a livraria virtual da Federação Espírita do Paraná. Você encontrará essa obra lá também. E ainda, uma outra possibilidade é, caso você esteja nos acompanhando esse programa nessa quinta-feira à noite, quando ele é ao vivo, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook ou pelo telefone aqui da Rede TVM, deixar o seu contato e esse livro pode ser seu. Essa é a nossa dica de leitura, o livro Roteiro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. E agora nós vamos para a nossa entrevista. Silvia. Nós estamos recebendo hoje, aqui no programa Presença Espírita, o Samuel Pótimo. Samuel é palestrante espírita e ele desenvolve alguns tipos de atividade na Sociedade Espírita Francisco de Assis, a CEFAM, como palestrante espírita e também como coordenador de grupo de estudos e também pela União Regional Espírita Segunda Região, ele tem atividade de palestrante. Bem-vindo, Samuel, ao programa Presença Espírita. Nós falávamos no primeiro bloco a respeito da emancipação da alma, que é o tema que você escolheu para falar hoje, quando nós saímos do corpo físico em espírito, em alma e nos projetamos para uma outra dimensão. Como que do ponto de vista espiritual, então o homem é formado? Ele é corpo e espírito? Boa noite, Silvia. Boa noite, Maurício. Boa noite, telespectadores do programa Presença Espírita. Nossos agradecimentos por participar mais uma vez desse programa. Nós sabemos pela doutrina espírita, o livro dos Espíritos de Allan Kardec e todos os demais livros, que o homem é formado, de certa forma, de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, que é análogo ao dos animais, e este corpo ele é composto dos componentes orgânicos que compõem todos os outros, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, e tantos outros. E este corpo, algum dia nós vamos devolver à natureza. Então, o que define bem o nosso corpo é o que nós emprestamos da natureza e um dia vamos devolver e ele será utilizado, então, para outras finalidades. Depois, a alma, ou o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Então, a alma é o espírito. Eu sou um espírito. E nós somos, o que caracteriza o espírito é a sua inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então, nós podemos dizer que quem fala, quem escreve, se alguém está pintando um quadro, por exemplo, ele está manifestando, é o espírito que está fazendo aquilo, utilizando-se do corpo físico, mas é uma criação espiritual. E o terceiro elemento que nós podemos distinguir seria o perispírito, a quem Kardec falou que é o primeiro envoltório do espírito, e é o que une o espírito ao corpo físico. E esse perispírito é também conhecido na literatura espírita como corpo astral, como por André Luiz, corpo espiritual, Paulo de Tarso, e a doutrina espírita trata ele principalmente nos livros de André Luiz, que fala sobre a vida no plano espiritual,
O livro Evolução em Dois Mundos é o livro que trata, então, do corpo espiritual. E muitos convidados aqui, quando estão fazendo o nosso bate-papo aqui, usam esse termo perispírito. Mas quem não é espírita ou não está familiarizado com a terminologia espírita ou não tem muito contato com os livros, às vezes fica perdido. Samuel, como é que você... Fala para nós um pouquinho sobre o perispírito, também chamado de corpo astral, corpo espiritual, para que os telespectadores que ainda não são familiarizados com esse tema possam compreender, sair hoje desse programa entendendo um pouco sobre esse assunto. Podemos dizer que o nosso perispírito, ou corpo espiritual, ele é o corpo espiritual, o nosso corpo físico é uma projeção desse corpo espiritual. Então, ele é um corpo, igualmente é composto o nosso corpo físico. Se nós, por exemplo, estivermos no plano espiritual e tivermos a consciência, nós olharemos nós igualzinho nós somos no corpo físico. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu estou no mundo dos espíritos e encontro Samuel lá, o seu corpo está dormindo na cama e eu encontro você em alma, do outro lado da vida, você vai ter essa aparência que você tem, um corpo parecido com o corpo que você deixou na cama, só que de um outro tipo de matéria. É isso, é o corpo que acompanha o espírito do outro lado da vida. Exatamente, é isso mesmo. É o corpo que, vamos dizer, ele sendo desdobrado do corpo físico, vamos dizer que nós tenhamos essa possibilidade, nós enxergaremos o nosso corpo físico na cama, vamos dizer assim, né, dormindo ou algum outro estado ali, né, mas que nós somos exatamente o que o nosso corpo físico é, apenas que de uma matéria em outro estado de vibração, como eles chamam, quintessenciada, né, uma matéria mais refinada, diferente, refinada. Só que esta matéria não é percebida no nosso estado consciente. Aqui nós não temos condições de perceber, né? Quando nós estamos no nosso estado de vigília. Agora, quando nós estamos com o corpo espiritual, é importante dizer que a nossa consciência, ela acompanha o corpo espiritual. Não fica o corpo espiritual e o nosso pensamento lá no corpo físico. Não, é algo assim que você sai plenamente, porque é o espírito com o corpo espiritual, que também é material, apenas que num outro estado vibracional. É o que André Luiz diz, que é uma muralha de vibrações que separa um do outro, mas que é o que interliga o corpo espiritual ao corpo físico. E o fardo que está lá na cama dormindo, então, ele é um fardo de matéria pesada, que fica aguardando o retorno do espírito, porque senão ele é matéria apenas. Existe uma ligação entre o corpo espiritual e o corpo físico, naturalmente, né? Que é um cordão fluídico, né? Conhecido como cordão de prata, que une os dois. Então, quando a pessoa está em desdobramento, ou pelo sono, ou por outro motivo, o seu corpo espiritual está ligado ao corpo físico. O que acontece, no caso da morte, é que esse laço fluídico, esse cordão de prata, então, é cortado. E daí não existe mais possibilidade do corpo espiritual retornar ao corpo físico. Mas nós, depois que ocorrer essa fase, vamos dizer assim, da passagem da morte, ele vai se manifestar, então, com o corpo espiritual. E mesmo nós, aqui encarnados, como nós estamos falando hoje da emancipação da alma, estamos... Então, quando em desdobramento, manifesta-se com esse corpo espiritual. Eu já vou deixar a pergunta lançada a respeito de como é que acontece essa emancipação da alma, como é que acontece, por exemplo, durante o sono, ou quando a gente está em estado de relaxamento e nós nos desdobramos, e se há possibilidade da morte acontecer nesse momento. Por exemplo, eu me desdobrei no momento do sono e não voltar mais para o corpo e morrer e ficar no mundo dos espíritos, isso é uma possibilidade plausível? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e já voltamos com o programa Presença Espírita.
Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje nós estamos falando sobre a emancipação da alma, estamos abordando também alguma coisa sobre sonho. Eu deixei a pergunta em aberto para o Samuel a respeito do que é exatamente a emancipação da alma, como que ela acontece e se há possibilidade de acontecer de nós, por exemplo, irmos dormir e nesse momento o nosso espírito alçar voos para o mundo dos espíritos e nós não voltarmos mais e o nosso corpo morrer. Samuel. Normalmente nós saímos do corpo e retornamos. Isto naturalmente, então nós nem percebemos como isto acontece. Mas relembrando como nós falamos, o nosso corpo espiritual ele é composto célula a célula, né? Se nós temos o rim, fígado, né? Estômago, pelos, pele, ele tem a sua, ele é igualmente o nosso corpo físico, né? Para quem precisa, para termos uma comparação. E ele é ligado então ao corpo espiritual, ao corpo físico, pelo cordão de prata. Assim que as percepções do corpo espiritual, né, vejam que alguém possa colocar em perigo ou mesmo vai lá acordá-lo, ele retorna imediatamente ao corpo físico. Então ele vai perceber, por exemplo, que se ele fosse um bom observador ou tivesse esta oportunidade, que célula a célula dele, vamos dizer, começando lá pelo dedão do pé, pela perna, pelos membros inferiores, depois os membros superiores, as mãos, o tronco e finalmente, né, na parte da cabeça, onde esse cordão fluídico une, né, esses dois corpos. Então ele iria perceber claramente célula a célula se acoplando. Nós falamos então então poderíamos dizer um desacoplamento, né, que é o desdobramento, e quando esse retorno, então poderíamos chamar de acoplamento. Por isso que se a pessoa não estiver bem acoplada, ela estaria participando então dos dois mundos, né, ou tendo participações, partes no próprio mundo espiritual. Ficaria perturbada. Meio, vamos dizer assim, desconectada, né? Meio desconectada. Se você falar com ela, você precisa, né, mexer com ela, alguma coisa, para que ela retorne ao corpo e veja que ela está no planeta Terra e vivo e tem que seguir a sua vida ali. E não tem essa possibilidade, então, naturalmente, de haver essa desconexão lógico, descartar daqui as doenças que podem acontecer durante o sono, mas naturalmente não há possibilidade, por exemplo, de no momento do desligamento eu gostar, por exemplo, da região do mundo dos espíritos e decidir não voltar mais. Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade porque todos nós temos, vamos dizer assim, um planejamento reencarnatório. E o que une o corpo espiritual ao corpo físico é uma ligação muito forte. E que essa ligação apenas vai ser rompida, vamos dizer assim, pela idade, um estado de doença muito grave, às vezes um acidente, né, provocado ou não, que aconteça com a pessoa. Mas daí também nós sabemos que existem as equipes espirituais que são encarregadas, né, para esses trabalhos de providenciar para que tudo aconteça com a mais absoluta naturalidade. Samuel, durante o sono, a alma repousa, assim como o corpo, e nós recebemos aqui essa matéria sono e sonho é sempre bastante, suscita muitas questões. O Sérgio do São José, ele pergunta por que se o espírito se desdobra durante o sono, por que a gente não se lembra? O Maurício já explicou no primeiro bloco, mas a gente poderia até falar novamente. A alma repousa? O espírito, ele nunca está inativo, ele sempre está ativo. Apenas que durante a fase em que o corpo está dormindo, que ele necessita, né, de se restabelecer, o espírito continua a sua atividade. Então, ele vai participar do mundo espiritual. Seria isto. E podemos dizer que isto ocorre sempre. Né? Sempre, apenas que às vezes não nos lembramos
podemos dizer que isso é devido ao nosso grau evolutivo, né? Não termos essas lembranças, e que essas, vamos dizer assim, essas sensibilidades ou o que aconteceu também podem ser depois lembradas pelos órgãos físicos, do corpo físico. Então, se o espírito olhou lá, viu o que ele participou, mas aquilo foi uma experiência espiritual. São poucas as pessoas, nem tão poucas assim, muitos se lembram, né? Mas não é uma regra geral, que daí vão guardar a lembrança daquilo que elas viram. Mas é muito mais pela impossibilidade, né? Ou pela dificuldade, digamos assim, dos nossos órgãos materiais, né? O nosso cérebro e da memória, poder registrar essas lembranças. O cérebro, na verdade, ele é muito refratário e materialmente falando muito pesado para fazer essa decodificação do que aconteceu no mundo dos espíritos e trazer para a matéria, né? Por isso que às vezes a gente lembra flashes e algum detalhe, mas de uma maneira cristalina é difícil lembrar. E a respeito do sonho, a gente falou também no primeiro bloco a respeito do sonho. Tudo que nós sonhamos realmente aconteceu. Nós devemos nos preocupar, por exemplo, quando a gente tem um sonho que morreu alguém, se isso é um acontecimento que é provável ou realmente o cérebro também tem um pouco da imaginação, daquela mistura de informações. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Ele pode ser o reflexo do que nós temos na nossa vivência diária, no nosso momento de vigília. Podem ser também outras coisas, mas também pode ser essas vivências espirituais. O que acontece é que, às vezes, quando nós vemos alguma coisa no plano espiritual, e quando isso é permitido, né, mesmo que a gente enxergue ou tenha essa visão, nós nunca teremos de uma maneira clara, de uma maneira que nos dê tantas informações assim, porque nós não estamos preparados psicologicamente ou com equilíbrio suficiente para encarar que às vezes alguém com plena saúde vai desencarnar daqui 3 dias, daqui 5 dias, e às vezes essa pessoa é uma pessoa muito querida para nós. Isso provocaria em nós um desequilíbrio. Não que isso seja que os espíritos não nos proporcionem isto, mas nós sabemos que o futuro ele pertence apenas a Deus, e apenas os espíritos superiores é que têm essa condição nesse intercâmbio de ter tantas informações assim e de ter com precisão. Mas como eles nos protegem, eles sempre nunca vão nos colocar de uma maneira clara. Nós lembramos que a maioria de nós ainda vive escravizado às paixões ou na inatividade. E o nosso estado evolutivo não nos permite nós termos tantas informações assim. Por isso que o nosso desdobramento, na maioria das vezes, ele não é completo. Apenas espíritos superiores ou outros com um grau de elevação maior é que teriam essa possibilidade plena, até porque senão eles nem reencarnariam entre nós, né? Porque se a gente contar que de uma vivência de 60 anos, por exemplo, nós passamos 8 horas dentro das 24 dormindo, ao final de 60 anos nós passaríamos 20 anos. Então eles não iriam reencarnar entre nós, passar por todas essas dificuldades, essa situação que nós passamos, se eles não tivessem a oportunidade da convivência com outros iguais a ele, né? Então seria isso. E também, como Samuel disse que o futuro a Deus pertence, ele abriu um gancho aqui para uma pergunta, mas é a respeito dos sonhos premonitórios. Muitas pessoas têm sonhos em que ela vê alguns flashes do futuro, então o futuro pode ser revelado durante o sono. Essas pessoas que têm sonhos premonitórios, que visualizam, por exemplo, catástrofes, quedas de avião, essas pessoas são diferentes? Elas são pessoas especiais? Nós temos que lembrar de uma coisa que é dentro da prática mesmo, né? Como está no livro dos médiuns, onde ele cita ali que qualquer
qualquer revelação com uma data estabelecida ou de catástrofe, normalmente provém de espíritos levianos que podem explorar as pessoas, né, quando elas dão muita credibilidade a isso. Nós falamos que o futuro a Deus pertence e que no caso dos espíritos superiores, eles podem sim. Kardec trata este assunto no livro A Gênese, onde ele fala da teoria da presciência, onde ele compara, né, como se fosse, vamos dizer assim, uma montanha, que estivesse alguém na parte de cima, ele teria visão sobre toda a área lá embaixo. E se nós estivéssemos, ou alguém estivesse percorrendo um caminho, ele teria uma visão muito limitada. Então, os espíritos superiores têm essa possibilidade de enxergar mais longe. Mas vamos dizer que apenas ele, e que as nossas condições, assim, da nossa encarnação, elas também podem ser, por tudo que nós temos que passar, elas, em raros casos, existe, né, de uma maneira assim, essa possibilidade de falar sobre o futuro. Quando vem, como nós já falamos, vem de uma maneira assim, não tão clara, para não nos causar nenhum desequilíbrio, nada emocional que possa nos prejudicar. E muitas pessoas buscam a casa espírita por apresentarem distúrbios de sono, muitos pesadelos. Muitos pais levam as crianças à casa espírita para tratamento espiritual devido a isso. Muitas pessoas não dormem bem, têm sonos perturbados, acordam às vezes desequilibradas. Como é que nós podemos fazer para manter um equilíbrio durante o sono, para ter um sono saudável, para não termos influências espirituais perniciosas durante o sono? A gente vai falar sobre isso agora no último bloco. Você pode ligar ainda aqui para o telefone 3028-7122 e o Maurício está online na nossa página no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. Vocês podem perguntar diretamente para ele também, inbox. Ele já responde rapidinho e você já tem a explicação da sua dúvida. Agora a gente vai fazer um intervalo e voltamos com o sorteio do livro, mais perguntas, mais respostas, o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Lembrando, então, que você pode concorrer ao livro Roteiro, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ligando aqui o telefone 3028-7122 e também pelo Facebook, né, Maurício? E nós deixamos em aberto para o Samuel a questão das perturbações durante o sono e como que a gente pode se livrar. Porque na medicina nós temos a higiene do sono, que são aqueles protocolos para que a gente tenha um bom sono fisicamente falando. Tem alguma higiene de sono que a gente possa fazer no sentido espiritual, alguns cuidados que a gente possa tomar para também ter um bom sono do espírito, da nossa parte transcendente? Nós podemos dizer que dentro das nossas preocupações, evitar, por exemplo, comer muito tarde, né? Jantar e já ir dormir, comida muito pesada. Evitar também esses filmes de terror, né? Porque isso perturba o corpo, perturba a alma também, perturba, né? O corpo, perturba a alma também, porque daí o corpo estará carregado de toxinas e vai perturbar o sono. Mas quanto à parte espiritual, nós podemos citar, né, que sempre a oração antes de dormir, pode ser ler uma mensagem edificante, né, cuidar dos pensamentos, né, e não se envolver em situações que fiquem muito conflituosas, né? Por exemplo, ninguém consegue dormir bem depois de ter tido uma briga recente e ficar relembrando aquilo, revivendo aquilo na sua mente, né? Então, procurar afastar esses tipos de preocupações e de conflitos, né? Para que tenha um bom sono e tenha um bom equilíbrio, né? Que dormindo bem, ele vai poder acordar bem e no outro dia estar bem também. Eu vou perguntar para o Maurício. Maurício, quando nós temos problemas
físicos, assim, da vida física no nosso dia a dia, e vamos dormir extremamente preocupados com alguma coisa. Eu vou até aqui jogar alguma coisa na parte material mesmo, um problema financeiro, alguém muito doente. Isso vai ter repercussão no sono? O espírito vai ficar ligado a essas preocupações, ou a partir do momento em que ele se desligou do corpo, isso melhora? De maneira nenhuma, Silvia. A gente, muitas das vezes, durante o sono, ficamos preocupados porque estamos envolvidos, porque estamos emocionalmente imersos naquele problema, e quanto mais grave, mais intenso isso acontece, e durante o sono isso irá se repercutir. Quando não raro, muitas das vezes espíritos amigos, quando a providência divina assim permite, vêm nos auxiliar em torno daquele problema. Por isso que o ditado popular que diz que o travesseiro é um bom conselheiro, que nada melhor que uma boa noite de sono, tem um profundo sentido de verdade, quando nos fala que durante o sono nós podemos buscar o conselho, as indicações, as reflexões com os espíritos amigos que nos cercam e querem nos amparar. Então, as nossas preocupações, as preocupações do nosso dia a dia, elas continuam ao longo do sono. Eu vou aproveitar, Silvia, para responder a pergunta da Simone. Ela nos acessa aqui pelo Facebook. Ela faz a seguinte pergunta: muitas das noites, quando eu me acordo, me sinto cansado, o corpo parecendo que eu andei muito e me exercitei. Tem a ver com alguma atividade do espírito? Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas das vezes, nós envolvidos com atividades de amparo, de assistência no mundo espiritual, esse cansaço ele se reflete no corpo, mas ele logo se dispersa, se desfaz naturalmente. Quando ele é insistente, quando o corpo sofre esse choque e ao longo do dia nós sentimos isso aí a ponto de gerar uma fadiga, gerar um cansaço por uma noite mal dormida, pode ser um distúrbio físico, pode ser um problema de origem física, orgânica, e aí temos que buscar a medicina para tratar, ou mesmo pode ser dificuldades nossas durante o nosso vivência no mundo espiritual durante o sono. E aí, o cuidado de antes de dormir, leitura edificante, a oração, a prece, para que possamos estar protegidos durante esse momento do sono. Samuel, continuando as perguntas, nós entendemos que é natural, então, no desdobramento da nossa alma, nós alçarmos o mundo dos espíritos e lá encontrarmos outros espíritos e nos comunicarmos com eles. Mas e no estado de vigília? Quando nós estamos acordados, existe essa possibilidade? Kardec fala na pergunta 420 do Livro dos Espíritos que o espírito, né, ele não está encerrado no corpo como se ele estivesse numa caixa. Então, ele irradia para todos os lados. Nós vemos que uma das propriedades do perispírito, ou do corpo espiritual, é a expansibilidade. Então, mesmo no estado de vigília, devido a essa característica da expansibilidade, o próprio corpo espiritual pode se projetar e daí ter vamos dizer assim, uma relação parcial, algumas pessoas muito mais, outras muito menos, mas pode sim, mesmo no estado de vigília, ele estar parcialmente emancipado. E há uma questão bastante especial daqueles que têm a capacidade de se projetar, de sair do corpo transitoriamente, mas se materializar à distância, como existem casos na literatura espírita relatados. Como que acontece? Também é um tipo especial, algumas pessoas especiais que conseguem isso. Eu me projeto numa outra cidade, ou quem sabe num outro país, onde eu tenho alguém muito querido, que eu estou preocupada, me materializo lá, ou seja, esse corpo espiritual adquire mais plasticidade, eu consigo ser vista lá, e meu corpo aqui no Brasil também está sendo visto por outras pessoas? Pode sim. Nós vemos que no Livro dos Médiuns, Kardec faz algumas perguntas a Afonso de Liguori, né, Santo Afonso de Liguori, que seria uma das pessoas que tem essa possibilidade, ao qual no Livro dos Médiuns ele caracteriza como bicorporeidade. Nós lembramos que Antônio de Pádua, né, esse mesmo Santo Antônio, né, que foi
comemorado dia 13 pela Igreja Católica, né, pelos nossos irmãos, quando ele tinha essa possibilidade, quando ele estava numa cidade na Espanha, ele então, com um problema do seu pai, né, o seu pai estava sendo acusado de um homicídio, né, e era em Lisboa, então tinha lá uma chácara e alguém que praticou um homicídio e deixou um corpo enterrado nos domínios da chácara do pai dele. E o pai dele estava sendo levado a julgamento. Então, o que aconteceu? Ele estando numa missa, numa outra cidade, num outro país, ele se desdobrou, foi até lá, fez a defesa do seu pai, né? Então, ele se desdobrou, foi lá, adquiriu tangibilidade, quer dizer, ele era visto por todas as pessoas, conseguia conversar com essas pessoas e fez a defesa do seu pai. Então, depois ele retornou para o lugar onde ele estava. Então, é possível sim, mas Afonso de Liguori fala para nós que é no caso de espíritos já bastante desmaterializados, que tem essa possibilidade de um desdobramento completo e daí chegar no local e lá se mostrar visível para outras pessoas. Então, a doutrina espírita explica todos esses fenômenos de uma maneira bastante clara, tecnicamente até, que sai do rol do maravilhoso e do sobrenatural. E para terminar, a questão da dupla vista também, né? Que prova que nós somos mais do que esse corpo, né? Além de tudo isso que você disse. Nós falamos, né, numa questão anterior, que existe a possibilidade, né, do corpo espiritual se projetar parcialmente ou mais, né, e que o espírito nunca está preso como numa caixa. Então, o que ocorre com o vidente é que ele está, vamos dizer assim, desdobrado parcialmente e ele participa do mundo dos espíritos. Então, ele consegue olhar o problema das pessoas ou mesmo outros espíritos, né, o que outras pessoas não conseguem. Isso caracteriza a vidência e isto é uma particularidade, né, é uma das formas da mediunidade que acontece devido à emancipação da alma. Nós lembramos que quando falamos da emancipação da alma, nós falamos de um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a imortalidade da alma. Então, é a crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade desses espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Então, quando estamos falando aqui, estamos falando da imortalidade da alma, né, que são as provas dela que nós temos todos os dias. E também que todos esses fenômenos que o Samuel disse acontecem com todos, não só com os espíritas, porque todos somos espíritos imortais, filhos de Deus, e essas faculdades são inerentes a todos os encarnados na Terra. Vamos então agora para o sorteio, Maurício, do livro Roteiro. Nosso livro de sorteio hoje, Roteiros. Samuel, pediria a gentileza de sortear um de nossos telespectadores que entraram em contato conosco pelo Facebook, pelo telefone aqui da Rede TV, e foi sorteada a Josiane Rodrigues. Parabéns, Josiane, uma excelente leitura para você. Você poderá retirar seu livro na Feira do Livro Espírita, fica no Shopping Antártica, a galeria com entrada pela Rua Santos Dumont. Parabéns. Obrigada, Samuel. Eu que agradeço. Nós vamos nos despedindo. Semana que vem, mais um programa Presença Espírita ao vivo aqui pela Rede TVM. Acompanhe os nossos programas no canal do YouTube, o Presença Espírita PG. E agora nós nos despedimos, agradecemos pela sua audiência, até o próximo programa. Muito obrigado pela sua participação, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita. Desejamos a você uma excelente continuação de semana, muita paz e até o nosso próximo programa. Que sabe o que quer. É diversão, informação a todo momento, em qualquer lugar. É jornalismo, variedade, a melhor cobertura local. TV Momento, a mais preferida. TVM, ano 20.